Olá, queridos alunos e alunas. Neste novo bimestre, nós iremos falar sobre dois assuntos bem interessantes, que são os carboidratos e as proteínas. Vamos iniciar nossa aula com carboidratos. Primeiro, vamos trazer algumas informações iniciais sobre os carboidratos. O primeiro, e que nós devemos ter em mente, é que os carboidratos são moléculas orgânicas. O que é uma molécula orgânica? Uma molécula orgânica é uma molécula que possui na sua cadeia, ou seja, na sua estrutura, carbonos, como as proteínas também vão ter essa característica, os lipídios também vão ter, o que a gente não encontrava na água. Lembra que a água era só H2O? Então, aqui a gente já vai ter uma quantidade muito grande de carbono na estrutura das moléculas e moléculas bem maiores do que a molécula de H2O da água. Tá? E são moléculas bastante abundantes, ou seja, são encontradas em grandes quantidades na natureza e são popularmente conhecidos como açúcares. Porém, essa denominação pode trazer o equívoco de acharmos que todos os alimentos que possuem grande quantidade de carboidrato apresentariam o gosto doce. Porém, nem todo carboidrato apresenta o gosto doce. Por exemplo, o pão, ele não apresenta sabor, o gosto doce, porém, ele é rico em carboidrato. Assim como vários tipos de batata, macarrão, vários tipos de cereais não apresentam o sabor, o gosto doce, enquanto outros já apresentam, como o açúcar comum para adoçar o café, o suco, o mel, as frutas, geleias, entre outros. Então, a gente vai identificar quais grupos apresentam essa característica e quais não apresentam. Outras informações gerais são: os carboidratos constituem mais de 90% da matéria seca de vegetais. O que é matéria seca? Quando você tem o vegetal e retira toda a porção de água. Então, o que sobra nós chamamos de matéria seca. Então, isso vai ser constituído por, em média, 90% de carboidratos, diversos tipos de carboidrato. A maior parte das calorias na nossa dieta, na dieta humana, são fornecidas pelos carboidratos. E nos alimentos proporcionam também textura e palatabilidade desejáveis pelos consumidores. Principalmente em relação ao que é palatabilidade. São aquelas características sentidas pelo sentido do paladar. Então, entre essas características, a mais desejável por muitos consumidores é a relacionada ao gosto doce, ou seja, ao poder edulcorante que alguns carboidratos podem proporcionar. Lembram que na primeira aula eu fiz uma lista de palavras novas que nós iríamos aprender no decorrer do ano? E uma delas era edulcorante. Então, já anotem aí no caderno de vocês a definição do que seria edulcorante. Edulcorante está relacionado aos carboidratos e é a característica de proporcionar gosto doce. Vamos colocar aqui, ó, gosto doce. Entre os vários tipos de carboidratos que nós temos, os mais conhecidos e mais utilizados no setor agroindustrial são o amido e a sacarose, certo? E existem, uma das funções dos carboidratos é guardar energia nos alimentos. Então, se ele é um alimento de origem vegetal, ou seja, é um tecido vegetal, a sua principal forma de guardar energia na forma de carboidrato é como a molécula de
amido. Já se for um alimento de origem animal, ou seja, um tecido animal, o principal carboidrato de reserva energética é o glicogênio. Por exemplo, nós temos as batatas, as mandiocas, elas são ricas em amido. Então, aquela porção da planta, ela serve como reserva energética em um momento de necessidade que a planta faz em formato principalmente de amido. E já se for o tecido animal, vai ser em formato de glicogênio, guardado principalmente no músculo dos animais, que vai ser utilizado em algum momento de necessidade. Vocês vão ouvir falar muito sobre glicogênio quando estiverem estudando produtos de origem animal sobre processo de abate. Bom, continuando, uma pergunta: por que os carboidratos são importantes? Alguns pontos. Consistem em componentes básicos da dieta humana, eles nos fornecem energia, nos fornecem compostos que vão ser transformados em outras substâncias necessárias ao corpo. São encontrados na grande maioria dos alimentos, então muitos alimentos apresentam quantidades consideráveis a níveis desejados de carboidratos. São alimentos baratos e de fácil digestão. Observem que produtos mais baratos, eles são ricos em carboidratos, como pães, macarrão, farinhas, biscoitos, são todos produtos muito ricos em carboidrato. São as principais fontes de energia da dieta da maioria dos organismos, então a nossa principal forma de obter energia é através dos carboidratos. Nós vamos ver mais à frente que conseguimos obter energia a partir dos lipídios também. E, em último caso, das proteínas, mas a principal fonte são os carboidratos. Os alimentos são alimentos de reserva, como nós já tínhamos visto, se for um tecido vegetal, em forma de amido principalmente, e se for um tecido animal, principalmente na forma de glicogênio. E também os carboidratos fazem parte da membrana celular. Então, na estrutura da membrana celular, nós temos tanto lipídios como proteínas e também carboidratos. Então, em cada célula, cada membrana de cada célula do nosso corpo e dos animais também tem carboidratos. Continuando, os carboidratos também têm função estrutural e de sustentação, como, por exemplo, nas paredes celulares das bactérias, no esqueleto de insetos, a celulose que faz e as fibras que dão sustentação às plantas. Participam também do mecanismo de defesa do nosso corpo, também compõem as chamadas fibras, que nós iremos ver quando falar de polissacarídeos. Funções nos alimentos, quando você está falando além do nível nutricional, falando na função tecnológica. Nós temos as características de poder edulcorante, de proporcionar sabor doce. Elas podem formar gel, elas podem ser espessantes. O que são espessantes? São substâncias que proporcionam viscosidade ou popularmente conhecido como deixar mais encorpado, mais grosso, por exemplo, uma cobertura, um caldo, certo? São precursores também de aroma e sabor, ou seja, algumas moléculas que vão proporcionar o aroma e a cor nos alimentos tiveram um antecessor, uma molécula de carboidrato que foi transformada ou em um aroma ou em uma substância que proporcionou uma coloração específica. Nos alimentos, eles também são responsáveis pela maioria das reações de escurecimento. Então, lembre, por exemplo, de como se faz calda de caramelo. Calda de caramelo, ela é feita a partir de açúcar, água e calor. E você tem o açúcar branco com a água que não tem cor,
você não adiciona mais nada e com aquecimento ela vai passar por uma reação chamada de caramelização, que nós iremos ver no final da nossa aula de carboidratos. E essa reação de caramelização, ela produz uma substância de cor mais escura do que o produto original, que é o açúcar. Então, esse é um tipo de exemplo de reação de escurecimento com a presença de carboidrato. Essa reação é chamada de caramelização. Existem outras que nós veremos mais à frente, mas já saibam dessa. O que é a caramelização? É uma reação de escurecimento, onde tem a presença apenas de carboidratos e calor e água. Temos aqui a definição do que seria carboidrato, tá? Essa é uma definição que tem na apostila que eu estou indicando a vocês, está no material de apoio. Ela traz que, quimicamente, os carboidratos são polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas. E o que são isso? Um aldeído é o nome dado para isso daqui, ó. E a cetona é o nome dado para um carbono com a dupla ligação com um oxigênio. Então, o que é poli? Poli, nós vamos ver muitas palavras que tem esse poli antes. Poli significa muitos, vários. Então, são moléculas que apresentam ou muitas hidroxilas, que é esse grupamento aqui, OH, ou ele apresenta muitas hidroxilas mais um grupo cetona. Então, isso é o que se define quimicamente como carboidrato. E para finalizar nossa aula de hoje, vamos iniciar a classificação dos carboidratos. Os carboidratos, eles são divididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Vamos destrinchar aqui. Mono vem de um, oligo vem de poucos e poli vem de muitos. Então, são um sacarídeo, ou seja, uma unidade, poucas e muitas. Então, a gente pode observar aqui que os polissacarídeos são moléculas maiores do que os oligosacarídeos e os oligosacarídeos são moléculas maiores do que os monossacarídeos, tá? Então, os monossacarídeos, que é o que nós vamos iniciar, são os carboidratos mais simples. Eles são denominados açúcares simples e são a base para formar todos os outros carboidratos. Lembre da parede da sala de aula, da nossa sala de aula? Ela não é formada por vários retângulozinhos? Vamos imaginar que retângulo não, quadrados. Vários quadradozinhos. Cada quadrado daquele seja um monossacarídeo. Quando você tem a junção de poucos, de até 10 desses monossacarídeos, nós temos o grupo chamado de oligosacarídeos. Quando nós temos mais de 10, mais de 20, 100, 200, 1000, nós temos os polissacarídeos. Exemplos de monossacarídeos, nós temos a glicose, os mais conhecidos, glicose, frutose e galactose, são os 3 mais conhecidos. E para finalizar, características, os monossacarídeos principais, a glicose, a frutose e a galactose. Primeiro, a glicose é um produto que vem da quebra de uma substância denominada sacarose. Sacarose é aquele nosso açúcar branquinho, o açúcar cristal, por exemplo. Então, quando uma molécula de sacarose é quebrada, ela produz glicose. E também está abundante em frutas, milho, xarope de milho e certas raízes. Já a frutose, ela é o principal açúcar que está nas frutas, daí o nome ser frutose.
tem o maior poder do corante que os demais açúcares. Então, se você tem 1 grama de glicose, 1 grama de frutose, 1 grama de galactose, a sensação que você terá na boca de ser mais doce é a da frutose. Já a galactose, ela é uma substância que vai ser obtida quando você quebra a lactose. O que é a lactose? É o principal açúcar do leite. Lembrem algumas pessoas que têm intolerância à lactose? Pronto, nós iremos falar sobre a lactose na próxima aula. Façam os exercícios, revisem o material, enviem suas dúvidas, participem do fórum e até a próxima aula. Tchau!